Olá, vamos à resolução aqui de mais uma questão sobre dúvida enviada. E especificamente a dúvida pergunta porque numa parte do processo há uma multiplicação da equação toda por 3 e eu vou explicar isso, né? A gente vai resolver a equação de forma detalhada. Eu vou estar apresentando a resolução de duas maneiras aí a partir de um certo ponto, para que fique bem claro, para que não fique dúvida aí, quanto a essa resolução. E essa é uma questão típica aí de aplicação de equação do primeiro grau. Diz aqui que numa família com 7 filhos, eu sou o caçula e 14 anos mais novo que o primogênito de minha mãe. Dentre os filhos, o quarto tem a terça parte da idade do irmão mais velho, então a terça parte, depois acrescida de 7 anos. Esse acréscimo de 7 anos é na terça parte. Se a soma de nossas 3 idades é 42, então minha idade é um número... Aí você tem propriedades da resposta, na verdade, né? E não a resposta ou essa idade. Para que o candidato aí, né, no concurso, no vestibular, ele não fique testando alternativas. Eu vou chamar de x aqui, então, a minha idade. É o que o problema quer que eu determine, é a minha idade. E a partir exatamente dessa minha idade, eu consigo determinar a idade do mais velho, a idade do mais velho, do irmão mais velho, né? E a idade do quarto. São 7 filhos, mas na verdade, somente 3 aqui, somente a idade de 3, ou as idades de 3 aqui entram nesse cálculo. Bom, se a minha idade é x e eu sou 14 anos mais novo que o mais velho, ele é 14 anos mais velho do que eu, né? Então, a idade dele é x mais 14, ok? A minha idade mais 14 anos. Agora, a idade do quarto filho é baseada na idade do filho mais velho. É a terça parte de x mais 14 e essa terça parte é acrescida de 7 anos, tá? Então, a gente pode escrever da seguinte forma, vamos fazer a conta aqui. A terça parte, né, é 1/3, tanto podemos colocar 1/3 que multiplica x mais 14, você coloca x mais 14, divide por 3. Né? A terça parte de um número é esse número dividido por 3. Mais 7, esse mais 7 é aqui fora, porque ele é acrescido à terça parte, né, da idade do mais velho. Essa expressão aqui, ela pode ser escrita de que maneira? Bom, a gente calcula aqui o MMC, né, eu posso tanto já fazer isso aqui, ou deixar essa expressão dessa forma aqui também. Tá? Mas calculando o MMC de 3 e de 1, que é 3, né? Quando é um MMC de um número mais 1, é o próprio número, eu vou reescrever isso como uma só fração, em que eu coloco aqui 3 no denominador. 3 divide por 3 dá 1, vezes x mais 14, continua x mais 14. 3 eu divido por 1 aqui, dá 3, vezes 7 dá 21. Tá? Olha, 21 sobre 3 é 7, então eu não mudei, eu não alterei o valor. Esse procedimento de pegar o MMC, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, se baseia numa propriedade de equivalência de frações. Vamos pegar, por exemplo, a fração 1/2, bem básica, né? 1/2, você divide algo em duas partes iguais e toma uma, pega metade. Se eu multiplicar os dois termos por um mesmo número, por exemplo, 3... 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 2 dá 6. Fica a fração 3/6. 3/6 é a mesma coisa que 1/2. Né? São números diferentes que compõem a fração, mas a proporção se mantém, né? A razão aqui se mantém. Tá? E é isso que se utiliza nesse procedimento de calcular o MMC. Né? Eu já coloquei numa fração só, mas eu poderia ter dividido em duas frações aqui. Tá? Por exemplo, x mais 14 aqui continua 3, mais a outra fração que eu vou escrever com o denominador 3. Tá? Então, 3 divide por 1 dá 3, vezes 7 dá 21. Tá, ok? Agora, divide 21 por 3 dá 7. Só que a vantagem de eu ter frações com denominadores iguais aqui é que eu posso juntar numa só. Então, fica x mais 14 mais 21 sobre 3. Tá, ok? E 14 mais 21, aqui você pode escrever x mais 35. X mais 35 sobre 3. Pronto. Tá? Virou uma fração só. Então, a idade aqui do quarto filho pode ser expressa como x mais 35 anos dividido por 3.
Tá ok? Agora vamos para a última informação, né? A soma dessas três idades é 42. Então, se eu somar x com x mais 14, com x mais 35 sobre 3, tem que dar 42. Daí sai a nossa equação. Vamos lá, então. Eu apaguei aqui para a gente fazer essa soma. Então, x somado a x mais 14 mais x mais 35 sobre 3 é igual a 42. Então, a soma das três idades é 42 anos. Agora, o que pode ser feito aqui, né? Se você se lembra aí do processo do MMC, como eu mostrei agora há pouco, você vai calcular o MMC de 3 e de 1, que é 3, e colocar tudo sobre 3. Agora, perceba o seguinte, existe uma propriedade e que a ideia dela é muito simples, né? Imagina que uma balança, aquelas balanças antigas de dois pratos, né, em que quem utilizava essa balança tinha ali alguns pezinhos, né, conhecidos, 1 quilo, meio quilo, 100 gramas. Tá? Ele colocava esses pezinhos num prato da balança aqui, então a balança tinha aqui as correntes segurando, né, ela se equilibrava ou ela se baseava no equilíbrio dos pratos. Tá aí. Então, os pratos tinham que estar em equilíbrio para saber que o peso do produto que era colocado aqui, por exemplo, no prato da esquerda, era o peso que foi colocado, o peso conhecido que foi colocado no prato da direita. A equação, que é uma igualdade, né, ela é uma balança em equilíbrio. E nessa balança, tem uma lógica muito simples, que é a seguinte, a gente chama de princípio multiplicativo. Se eu multiplicar o peso de um dos lados da balança por 3, vai desequilibrar. Esse prato vai ficar mais pesado que o outro. Só que se eu multiplicar o outro lado por 3 também, a balança permanece em equilíbrio. Isso a gente chama de princípio aditivo. Vale para a soma também, né? Se eu somar 3 quilos de um lado e somar 3 quilos do outro, né, eu vou ter o equilíbrio mantido. Tá? E isso a gente aplica em equações. Numa equação qualquer igualdade matemática, se eu somar o mesmo número dos dois lados, eu não altero o resultado da equação. Se eu multiplicar os dois lados por um mesmo número, eu também não altero. Eu estou falando somar e multiplicar, vale para dividir e subtrair também. Tá? Então, qual é o recurso que pode ser utilizado aqui? Olha, eu vou pegar esse lado inteiro aqui e vou multiplicar por 3. Tá? Por que eu vou multiplicar por 3? Né? Eu posso fazer isso? Posso, olha ali a balança, né? Desde que eu multiplique o outro lado por 3 também. Aqui nem precisaria de parênteses, mas é só para realçar a ideia. Tá? Multiplicando os dois lados da igualdade por 3, eu não altero o seu valor. Mas por que eu resolvi multiplicar por 3? Para que, distribuindo aqui, olha, o né, que é multiplicando, vai ficar 3x mais 3x mais 3 vezes 14, até aqui nada, né, de novo. Mas olha o que acontece quando eu multiplico aqui. 3 vezes x mais 35. Tá? Eu vou até deixar escrito aqui, ó, 3 que multiplica x mais 35 sobre 3. Igual a 42 vezes 3 dá 126. O que acontece aqui é que esse 3 que está multiplicando aqui uma expressão que está sobre 3, ele é cancelado. 3 divide por 3 dá 1. Você elimina dessa forma o denominador, o 3, que atrapalha, né, numa soma. Denominadores diferentes atrapalham numa soma entre frações. Tá? Por isso que eu escolhi o 3. Se o denominador aqui fosse 4, 5, eu trocaria por 4, 5. Tá? Agora, o que você escolheu desse lado, você tem que usar o mesmo do outro lado. Pronto, agora perceba que a nossa equação está bem mais simples. Né? 3x mais 3x mais 1x dá 7x. 42 mais 35, aqui vai dar 77. 7x mais 77 é igual a 126. Olha a ideia da balança aqui agora, como é que a gente resolve isso, né? Você costuma dizer assim, o mais 77 está como mais aqui, ele passa como menos, né? Na verdade não é bem passar, você pode continuar resolvendo assim, mas o que se faz aqui na verdade, olha, para sumir com esse mais 77 daqui, a gente tira 77 desse lado. Aí vai dar 0, vai cortar, né? Só que eu tenho que tirar 77 do outro lado da balança também, né? Ou da equação, tá? Então vai ficar 7x é igual a 126 menos 77, tá? Portanto, 7x igual a
49, é o que vai dar aqui, né? 7x é igual a 49, portanto, x é igual, de novo o princípio aqui, né? Agora a gente vai fazer o que para eliminar esse 7 daqui? Dividir por 7 o lado esquerdo, aí você tem que dividir o lado direito por 7 também, tá? Então fica 49 dividido por 7, que é 7. Então a minha idade é 7 anos. Bom, 7 é um número divisível por 5? Não. Por 3? Não. Ele é primo, não é par e nem é maior que 10. Portanto, aqui essa é a alternativa correta. Tá? Eu vou aproveitar aqui a questão, né? Eu fiz a multiplicação por 3 aqui para justamente resolver o meu problema com essa fração que apareceu aí. Agora, a forma tradicional aqui, né, ou convencional de se resolver equações desse tipo, quando a gente chega nesse ponto aí, que tem uma ou mais frações, tá, é a seguinte, olha, eu tenho aqui x mais, né, a soma das idades, mais x mais 14, mais x mais 35 sobre 3, que é igual a 42. Tá? O que a gente faz? Considera como se fossem todos os termos aqui fossem frações, só que é sobre 1, né? O denominador é 1. E o MMC, o mínimo múltiplo comum do 3 e de 1, sempre que é o MMC, né, de um número com 1, o MMC é o próprio número, é o 3. Tá? Então eu vou reescrever isso daqui tudo sobre 3. Eu vou reescrever todas essas frações, né? Mesmo que não é fração, aí é número inteiro, mas a gente considera como fração, tudo sobre 3. Tá ok? Então agora nós temos que reescrever esses termos sem alterar o seu valor. Por exemplo, x sobre 1, agora tem que ficar alguma coisa sobre 3. Só que de 1 para passar por 3, foi multiplicado por 3 o número de baixo, a parte de baixo da fração. Então o de cima tem que multiplicar por 3 também, fica 3x. 3x sobre 3 é 1x. Tá ok? É aquele método que a gente faz o seguinte, olha, achou o MMC? Então você pega esse MMC, divide pelo de baixo, 3 dividido por 1 dá 3, o resultado você multiplica pelo de cima. 3 vezes x, 3x. Tá? Na verdade, essa divisão de 3 por 1 é para saber, olha, do 1 para chegar no 3 eu tive que multiplicar por que valor? Esse valor que você multiplicou, você tem que multiplicar o de cima também. Tá? 3 por 1 dá 3 vezes x, de novo aqui 3x. 3 por 1 dá 3 vezes 14, 42. 3 por 3 dá 1. Multiplica por x mais 35, continua x mais 35. E 3 por 1 dá 3 vezes 142, 126. Tá? O que acontece agora nesse passo, né? Quando você escreve tudo sobre o mesmo denominador? Você vem aqui e corta. O porquê que pode cortar? De novo, a história da balança. Porque, na verdade, eu estou multiplicando os dois lados por 3. Aí o 3 que multiplica cancela com o 3 que divide. Só isso. Tá? A partir daqui, né, 3x mais 3x mais x, 7x. 42 mais 35 vai dar 77, que é igual a 126. Isso a gente já resolveu. Né? Chegou a x igual a 7 anos. Só para mostrar aí a forma convencional de resolução. Tá joia? É isso aí, espero ter sanado a dúvida e até o próximo vídeo.